Essa hora eu não gosto de tomar água, não, porque senão depois tem que ir ao banheiro durante a noite, é ruim. Mas eu comi uma deliciosa pamonha hoje, caramba, com café com leite, gente. E eu tô tomando café sem açúcar, né? Imagina combinar o café com leite sem açúcar com a pamonha doce. Pamonha doce recheada de queijo. Cara de Minas Gerais, né? Ai, que delícia. Eu É tão bom a gente comer o que a gente gosta, né? Agora no café da tarde. Só que agora tá dando sede. Chama-se agrodoce. Tá aparecendo aqui na gravação. Começar a falar da gravação, as reflexões de Marco Aurélio com pamonha, falando de pamonha. Então, vamos lá. Então, é o item 9 das reflexões de Marco Aurélio, item 9 do item 9, página 19, livro 2. Ele vai falar o seguinte: você deve sempre ter em mente qual é a natureza do todo e qual é a minha natureza e como isso está relacionado com aquilo. Então, é preciso que a gente perceba o todo, e todo. O mundo, né? Por exemplo, a, o viés político do mundo atual, né? Os Estados Unidos, Europa, Rússia e tal, tem que ter uma noção disso aí, não tem como a gente saber disso tudo, mas tem que estar informado. Bom, e o que e eu? Como é que eu atuo nisso? O que eu posso fazer? Olha que interessante. Eu posso, a partir do momento, se eu não prestar atenção no todo e em mim, eu vou começar a odiar o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, e porque eu não concordo com as atitudes dele, ou o presidente da Rússia, ou o presidente da China ou da Ucrânia, mesmo o presidente do Brasil, ou então a oposição ao presidente, ou mesmo o governador do Estado, ou oposição ao governador do Estado. Talvez o único espaço que eu possa realmente interferir é na área municipal. Talvez eu possa conversar com o prefeito, conversar com o vereador. Então, o que acontece? Eu preciso perceber o eu. Por exemplo, se eu odiar o Donald Trump, que eu não concordo com nada do que ele faz, mas se eu começar a alimentar raiva, ódio, mágoa dele, que isso vai impactar nele? Nada. Ele nem sabe que eu existo. O que isso vai impactar em mim? Tudo. Todo o ódio que eu destilar para ele é em mim que vai atuar. Toda mágoa, tristeza que eu deixo com relação a ele vai atingir é a mim. Então, eu preciso me perceber na relação com o todo. Eu preciso pensar no todo e perceber o que eu tenho a ver com esse todo. Tenho a ver? Tenho, porque eu tenho que ter compaixão dos imigrantes que ele está expulsando, que ele está destratando, que ele está matando. Como também na Palestina, por exemplo, o Maher é um palestino, é meu amigo, então não tem como eu não sentir nada vendo o que está acontecendo lá. Mas eu tenho que saber qual é a minha posição nisso. Eu sou uma formiguinha comparado àquele formigueiro gigante. Então, o que é que eu posso fazer? Do ponto de vista energético, eu posso orar. Isso sim, pode ajudar, nem que seja pouquinho, em alguma coisa. Qual é a vantagem da oração? A oração vai fazer bem a ele, talvez pouquinho, talvez nem chegue lá, mas vai fazer muito bem a mim. Então, é essa interação que eu preciso perceber. Eu não vou modificar a Jane. Não vou. Então, odiar a Jane só vai fazer mal a mim.
Ficar magoado com o Luiz só vai fazer mal a mim. Então, eu preciso ter noção do todo. Existem pessoas que não gostam da gente, está tudo bem. Thaís falou disso ontem lá na palestra dela. Está tudo bem não gostar da gente. Nem Jesus. Aliás, é um chavão, né? É até chato ficar sendo repetido. Nem Jesus agradou a todos. Lembra dessa frase? Mas a gente, não sei por quê, eu estou falando por mim, a gente quer agradar a todos. Isso é controle. Isso na psicanálise chama-se controle. Eu não tenho poder sobre o outro. No Café com o Evangelho de hoje, eu até lembrei da oração da serenidade. É um tripé. Primeiro tripé, modificar o que eu posso modificar. Ou seja, tudo que seja relacionado a mim. Segundo tripé, aceitar o que eu não posso modificar. Tudo que seja relacionado ao que está fora de mim. Eu não posso modificar. E terceiro tripé, talvez o mais difícil, saber quando é uma e quando é outra situação. Então, todas as vezes que eu ficar angustiado, poxa, a Cirlei está chateada, Cirlei não sei o quê, parece que ela está com a cara feia para mim. Tadinha da Cirlei. Cirlei, gente, é um amor, é uma amiga muito, muito querida, leal, né? Eu tenho, graças a Deus, eu tenho amigos muito leais. Thaís é outra, gente que a gente conhece há muito tempo, né? E já passaram por testes e demonstraram lealdade. Então, vamos supor, Cirlei está com raiva de mim. O que eu posso fazer no máximo é dizer, Cirlei, me desculpa, eu nem sei o que eu fiz, mas sei lá, me desculpa. Né? Mesmo assim, pode ser que ela não me desculpe. Ou seja, eu não posso modificar o sentimento da Cirlei. Mas nós, o tempo todo, queremos fazer isso. Qual é a proposta estoicista? Você ir voltar nessa base. O que é o estoicismo? Filosofia do agora. Agora, nesse momento, o que é que eu estou sentindo com relação ao Aloísio, com relação à Lisete? Muito bem. A partir do momento que eu sei o que eu estou sentindo, então, primeira coisa, eu vou esvaziar a emoção. Vou me afastar do emocional, desse sentimento, e vou olhar friamente, intelectualmente, o Aloísio, a Lisete. E aí, ao fazer isso, eu vou raciocinar. O que é que eu posso fazer para mudar a opinião do Aloísio com relação a mim? Nada. Isso é que é triste. Nada. Só que a gente quer modificar. Eu quero mudar. Eu quero convencer a Elsa de que eu não sou isso que a Elsa está pensando que eu sou. Não funciona. Não funciona. E veja, mesmo sabendo disso, eu, Aloísio, continuo tentando. Talvez essa seja a minha maior fragilidade nessa encarnação. Querer convencer o outro, mudar o pensamento do outro com relação a mim. Então, eu não posso. Eu não tenho controle sobre o outro. Então, aí voltamos à oração da serenidade. Aceitar o que eu não posso modificar. Mas o estoicismo diz o seguinte: para eu fazer isso, eu preciso me afastar do emocional. Ok? Aí, a Thaís me telefonou, me disse algumas coisas atravessadas, eu estou chateado com a Thaís. Isso é emoção. Então, vamos me afastar disso. Ponto. Deixa eu ver. Por que a Thaís está chateada? É comigo? Ou ela está chateada com alguma outra coisa? Pode ser com outra coisa. O fato é que a chateação é da Thaís. Eu não posso fazer nada com relação à chateação dela. Se Thaís é minha amiga, o que eu posso fazer? Thaís, olha, como é que você está? E aí Thaís do outro lado vai dizer, você é muito cara de pau, não tem coragem de ligar para mim ainda. Isso aconteceu com o Chico Xavier.
Thaís, como é que você está? Aí era, bom, já que ele está sendo falso, você falsa também. Estou bem, Luiz. Então tá. Eu achei você meio triste, meio chateado. Ó, Thaís, você sabe que eu sou seu amigo. Se você precisar de mim, eu estou aqui, tá bom, querido? Desligo. Pode ser que do outro lado, Thaís fala assim, mas que sujeito cara de pau, que falso. É um direito dela. Eu abri caminho para ela sair daquele estado, mas só ela pode sair. Ela tem que sair. Eu não posso tirar de lá. A gente não tira ninguém da dependência química, a gente não tira ninguém da obsessão, a gente não tira ninguém da alienação. Não podemos tirar. É a pessoa quem sai. O que a gente faz é, estende a mão, ó, minha mão está aqui. Quer sair? Se a pessoa fazer assim, aí você puxa. Mas ela tem que fazer assim. Ela tem que sair. Então, isso vai se aplicar, e o estoicismo se aplica a todas as questões da vida. Então, eu preciso parar e pensar na vida, que é o todo. No recorte da vida, o que está me incomodando? É o meu trabalho? Eu estou estressado com o meu chefe? Eu estou insatisfeito com a minha empresa? É a minha saúde? Sei lá, eu tive notícia que eu tenho um tumor, eu não estou sabendo lidar com isso. Enfim, qualquer que seja o problema, eu tenho que observar o todo. Ok, percebi. Agora que eu percebi o todo, eu vou me perceber como é que eu estou. Bom, eu estou abalado, eu estou triste, eu estou magoado com a Thaís. Não é bem o caso, tá, gente? É só uma ilustração, né? Ou então eu não estou. Meu problema não é com a Thaís. Pode ser que ao me observar, eu descubra, olha, você sabe que não é a Thaís? Eu estou atravessado desde a semana passada, quando eu encontrei com fulano de tal, que era meu amigo da infância. Então, eu só estou deslocando para a Thaís. Na psicanálise, a gente chama de deslocamento. Quando a gente desloca para o outro um sentimento que a gente sente por alguma pessoa, que às vezes está na nossa infância. Então, eu preciso me localizar. Isso é me localizar. Veja que não é tão fácil. Primeiro, eu localizo o todo. Esse todo pode ser o mundo, pode ser o meu trabalho, pode ser a casa espírita, enfim, esse todo pode ser um monte de coisa. Pode ser o meu casamento, esse é o todo. Agora, depois que eu localizei o todo, bom, meu casamento, ele está indo bem, ou não está indo, há muito tempo está tendo isso e aquilo, né? Meu trabalho não é uma coisa que eu gosto de fazer, está tendo problemas lá, está tendo isso, está tendo aquilo, está tendo intriga, não sei o quê. Localizei. Bom, beleza? Isso é o que é lá. Agora, como é que eu estou? Eu tenho me percebido alterado. Meu humor está alterado. Eu tenho me percebido triste. Por que que eu estou triste? Ah, é por causa desse todo. Não é. Veja, eu estou analisando o eu, a parte. Então, por que que eu estou triste, verdadeiramente? E aí eu vou ter que fazer uma viagem para dentro de mim. Estoicismo é autoconhecimento. Olha, semana passada eu lembrei da minha mãe, porque Dia da Mulher, comecei a pensar na mulher, e aí me lembrei o quanto ela faz falta, e tá, tá, tá. Então a minha tristeza é o luto. A minha tristeza é sintoma de depressão. Eu tive depressão no passado e ela está voltando. Enfim, eu preciso me localizar. Para isso, análise, né? Se puder ter uma pessoa, um analista para ajudar, melhor. Mas se não tiver, pode buscar a autoanálise. Freud propõe a autoanálise. Mas é claro, se você puder estar ferramentado com alguém para te ajudar a olhar para você mesmo,
Entendeu? Então, é essa a proposta de Marco Aurélio. Por isso que a meditação tem que ser estudada, não dá para a gente só ler, senão a gente não absorve. Segundo pesquisas, quando nós lemos um livro, nós absorvemos 6% da primeira vez que a gente lê. Da segunda vez, 20%. Da terceira vez, 30%. Ou seja, eu tenho que ler um livro 3 vezes para eu absorver 30% do livro. Por isso que eu estudo o Evangelho, o Livro dos Espíritos, vai, termina, começa de novo, volta, para ver se entra na minha cachola. Né? Então, essa viagem para dentro de nós, ela não é fácil, mas é necessária. Então, eu preciso saber, né, conhecer o todo e conhecer a minha natureza, a natureza do todo e a minha natureza. E o que isso está relacionado com aquilo. O que tem a ver a minha natureza com a natureza do todo. Eu estou com um problema no trabalho. A minha chefe tá me perseguindo. Então, eu estou com um problema no casamento. O meu marido tá dando problema. Bom, eu analisei o todo. E como é que está o meu casamento? Analisei o casamento. Agora, como é que eu estou? E por que o que eu estou sentindo está impactando lá e lá aqui? Pronto. Aí eu desmistifico. É importante a gente fazer isso. Só que não é fácil, né, pessoal? Não é fácil. Falar é fácil. Fazer é outra coisa. Mas o estoicismo nos convida a nos dar a receita. Fazer esse afastamento. Porque senão a gente entra num círculo vicioso de culpa. Oh, não, a Jailza também. Jailza, porque a Jailza. E aí a coisa não resolve, porque eu não vou modificar a Jailza. A psicanálise diz o seguinte: qual o problema da vitimização? É que quando eu sou vítima, eu não preciso me modificar. Quem tem que se modificar é o algoz, é o outro. Então, é o todo e a parte. Eu sou parte de um todo. Só que esse todo tem um sistema ali que funciona sem mim. E eu, como parte, também funciono sem o todo. Então, eu preciso analisar o todo, a parte que sou eu, e a possível interação da parte com o todo. Enfim, essas reflexões filosóficas do estoicismo às vezes suscitam. E eu tento, vocês sabem disso, eu tento trazer para a prática, para a gente entender, né, o que é que Marco Aurélio quis dizer com isso. E está aberto a isso, se caso vocês queiram fazer alguma consideração, alguma opinião. Silei, nós não estamos te ouvindo. Engraçado, seu microfone está aberto, só que a gente não está ouvindo. Eu acho que é o fone que não está funcionando. Tira ele. E agora? Agora sim. Então é que nem uma calúnia, né? Alguém fala, o Aloysio fez isso, a Cirlei fez isso. Aí você tentar provar para aquela pessoa, quanto mais você fala, mais você se sente culpado, né? Porque você não tem que explicar. Se você não tem, não deve, não teme, né? E é isso. Se você continuar explicando, você vai se sentir culpado. Uma hora vai acabar você sendo culpado daquilo que você não fez. É a mesma coisa que você acabou de dizer aí, né? Tem tudo a ver também, né? Isso. Isso. E aí, na calúnia, você pode pensar o seguinte: como é que está a minha relação com essa pessoa que está me caluniando? O Isso todo, mesmo. né? O lugar em que a gente participa, analisar o todo. Isso. Aí, bom, analisou o todo, mas para isso você precisa esvaziar o emocional. Você fica chateado, não resolve, né? Então, você esvazia o emocional, tira a emoção, foca só na razão. Por que que estão me caluniando? Uhum. Qual o nível de relação que eu tenho? É o todo. Agora, de novo, por que eu estou me sentindo incomodado? Com a
com a fala do... Que a calúnia não deveria me incomodar, que a calúnia sai da boca do outro. É do outro Não dá- problema. Diz o Leonardo, né, que é? Leandro Carnal, ele até brinca, eu não sou. O cara fala, ô Leonardo, eu falo, não, eu sou o que morreu, eu sou o Leandro, ele até brinca. Mas o Leandro Carnal, ele diz assim: a, a ofensa é um fracasso pessoal. O outro me ofender não é nenhum problema. Agora, eu me sentir ofendido é um fracasso. Por que eu vou me sentir Sim. ofendido? Então, é essa a pergunta: por que eu estou me sentindo ofendido? Que fragilidade eu trago? Normalmente está ligado à minha infância. Ou não, pode ser uma coisa. Enfim, por que eu estou me sentindo assim? Friamente. Veja, fazer um recorte. Esquece o outro. Não, eu estou me sentindo assim, porque fulano me... Não é isso. Você já reportou o todo, você já analisou. Agora é você. Por que você está se sentindo? E você poderia não se ofender. Grande não se ofendia, por exemplo. Então, por que eu estou me ofendendo? Me sentindo ofendido? Melhor dizendo. Tem que buscar esse, né? É. É isso. E aí, quando você encontra isso, bom, você já sabe, você já analisou a relação. O que é que você pode fazer naquela relação? O que é que não é possível fazer? Você já analisou você. E agora você vai analisar a relação entre você e o todo. Então, de novo, eu não posso mudar a opinião do caluniador. Não posso. Né? Então, o Sim. que é que eu posso fazer? Me calar. Me silenciar. Porque quanto mais eu falo, mais eu dou combustível para o caluniador. Isso. Percebe? Então, é difícil, Aloysio, claro. Ser estoicista é difícil. Estoicismo não tem professor, gente. Todos somos alunos. Nem mesmo os elaboradores do estoicismo eram professores. Veja Marco Aurélio, as meditações são dele, mas na meditação dele, ele demonstra que aprendeu com um monte de gente. A mesma coisa com Zenão, de Cício, né? A gente já viu. Então, não tem professor. Nós somos o nosso professor, nós somos o nosso próprio aluno. Então, o que eu posso fazer aí, nessa relação? João de Anjos responde: silenciar. Isso. E assim, a experiência que eu tenho vivido não tem outro remédio. O triste é que eu esqueço. Aí, quando eu lembro, não, Aloysio, silencia. Aí eu vejo que as coisas melhoram. Mas enquanto eu espernio, não adianta. Isso no caso da calúnia, né, gente? Mas lembrando que essa ideia de Marco Aurélio para se aplicar a qualquer problema da vida. Qualquer problema da vida. A Cirei trouxe o exemplo da calúnia, mas pode ser aplicado ao trabalho, ao casamento, à crise na saúde, etc. Albertina? Eu cheguei atrasada, desculpa, tá, gente? Aqui chovendo e relampejando, foi difícil eu conseguir entrar. Deixa eu te falar, eu entendo o que você está colocando, Luiz, e aí eu pensei aqui agora, quando é uma questão mais simples, de uma calúnia, por exemplo, de relações, de tudo mais, tá, eu concordo que eu também tenho usado essa técnica, custei aprender, né? Sempre recuava, mas ficava ali. Hoje eu recuo e desligo. Mas 100% eu acho que é difícil, por exemplo. Você pode receber uma calúnia que te leva para a cadeia, você pode receber uma calúnia e você obrigatoriamente você vai ter que se defender, porque como é que você vai aplicar o estoicismo se alguém está caluniando a sua moral, né? Por exemplo,
uma mulher honesta. Vamos Sim, aqui, no Dia da Mulher, que bom. Uma mulher honesta. Aí ela está conversando com uma pessoa, o outro vai lá, fala: olha, sua mulher está andando com fulano de tal. Ou então, eu vi a Albertina roubou, igual acontece no supermercado. sim. Entendeu? Aí, pois é, porque eu penso que não dá para generalizar. Dá? A pergunta. Mas essa não é, não se defender, Albertino, não é uma proposta do estoicismo. Só Hum, para esclarecer, o estoicismo não propõe não se defender. Quem dá a resposta é a Joana de Ângeles. E ela é peremptória. Olha que Paulo foi preso. João Batista foi preso e foi decapitado. John Hus, o Allan Kardec, foi queimado vivo. Enfim, tem vários exemplos, seria ao extremo. Mas a proposta estoicista, Albertino, tem isso que você falou. A proposta do Marco Aurélio. Vamos analisar o todo. Qual é o todo? Uma calúnia, um ato racista, uma humilhação pública, isso é o todo. Agora, mas sem emoção. Por isso que a gente, às vezes, contrata advogado, porque o advogado, teoricamente, ele não bota emoção, ele é um profissional. sim, Então, sim. faz de conta que é um advogado. Você se afasta emocionalmente e analisa o todo. Até para você ver, né? Foi Sim. por exemplo, prenderam uma mulher negra que estava no supermercado, estava nas redes sociais, ela chamando a outra de macaca. É um ato de. Não é racismo, não, gente. Eu penso racial, tem um outro nome que dá. Racismo é quando você ofende o grupo todo. Quando é uma pessoa só, tem outro. Injúria. Injúria. Injúria racial. Mas aí, a pessoa que falou, ela vai ter atenuante, porque ela é preta. Mas a Luísa, ela não tinha direito, não tem. Mas isso significa que ela é vítima também. Então, é preciso se afastar, analisar o todo, ok? Injúria racial, humilhação pública, machismo, misoginia, analisei o todo. Agora eu vou me analisar a mim. Por que eu estou me sentindo ofendido? Eu sou mulher, eu sou negra. Que mais? Está me doendo. Sou pobre, não tenho como Sou pagar o pobre, não tenho como advogado. pagar advogado. Então, está me doendo. Olha que interessante, está me doendo. Eu Por que, que, preciso de sustentar minha família por que, que e isso tem que engolir está um sapo. isso? Por que isso está me doendo? E aí a resposta é a seguinte, pessoal. Isso está me doendo não é porque a outra pessoa falou. Não é porque a outra pessoa tornou pública. Não é porque a outra pessoa me tirou o ganha-pão. Isso está me doendo porque isso tem a ver com o meu passado. É o recorte. Eu me analisando, eu fora do todo, fora do processo. Beleza? Então, muito bem. Aí, se eu identifico por que isso está me doendo, a dor cessa. A dor cessa. Diminui, pelo menos. Bom, muito bem. O que o estoicismo fala? Agora eu vou analisar a minha relação com o todo. Bom, por eu ser uma mulher preta, por eu ser uma mulher pobre, por eu perder o emprego por causa dessa calúnia, eu vou processá-la legalmente. Beleza. O estoicismo ele não fecha a questão. Sou eu que tenho que tomar a decisão. E aí eu processo. Mas não vai doer, porque aquela dor eu já resolvi quando eu me identifiquei. Tem uma médium muito conhecida, não posso falar o nome, porque isso aqui fica gravado e vai para a internet. Ela sofreu calúnias horríveis. Vocês não têm noção. E ela ficou todinha. Ela foi para a internet e desabafou. E doeu. Estava doendo.
por orientação espiritual, o que ela fez? Ela se afastou do processo, se analisou, a dor passou, sabe o que ela fez? Aí eu não falei, porque eu não me atrevo a dizer isso com a pessoa. Não faz sentido eu dizer para uma pessoa que está sendo caluniada para ela não se defender. Não pode fazer isso. Isso é uma proposta alienante. Isso não se defenda, é para mim, Aloysio. Eu não posso falar para Cirlei, se o namorado agredir, falar, Cirlei, não se defenda, não posso, não tem esse direito. Então, eu não me atrevi a falar isso para ela. Mas ela, meio que adivinhando meu pensamento, ela falou, eu sei que no movimento espírita, fala para a gente deixar para lá. Eu não vou deixar. Eu vou processar para que essa pessoa não faça mais com nenhum médium. Me pareceu enérgico, mas depois eu achei justo. Porque como eu sou médium, eu também estou contemplado na proposta dela. Ela teve um pensamento de coletividade. E aí ela mandou o Brás. E aí o pessoal começou a me telefonar pedindo ajuda, porque o pau estava quebrando lá, e o cara vai ter que pagar. E o dinheiro não vai sair, não vai para o bolso dela, já falou, vai estar tudo para a instituição de caridade, mas ela vai querer receber pelo que ele fez. E ele está caladinho, sumiu das redes sociais, apagou, parou. Mas ela não foi a primeira médica que ele fez isso. Ele fez com 3, com 4, com 5, e já derrubou médicos gigantes. Então, cada caso é um caso. A proposta da Joana é uma proposta psicológica. De novo, eu jamais vou falar para uma esposa não se defender das agressões do marido, está doido. Eu jamais vou falar para um empregado não se defender dos desmandos do patrão. Não é possível. A proposta da Joana é uma proposta muito profunda, que é mais para nós mesmo. Tanto que eu não tive coragem, fiquei caladinho. Um companheiro tentou falar isso para ela, ela subiu nas tamancas. Por quê? Não era para falar. É uma conclusão que ela tem que chegar. E ela chegou a uma outra conclusão diferente da minha, e que está certa também. Vai dar outro resultado. Eu continuo com a Joana de antes, mas também concordo com a atitude que ela tomou de processar o caluniador. Concordo? Porque ela teve um pensamento coletivo. Mas é importante, Albertino, que o estoicismo ele não fala para a gente para a gente se calar, ou para a gente não se defender. Essa é a proposta da Joana de Anjos. Eu que meti a colher aqui e quero deixar esclarecido. Foi muito bom você fazer essa intervenção para a gente não misturar. Às vezes eu faço isso, viu, gente? Misturo. Então, a proposta estoicista é analisar. O Marco Aurélio não fala o que você deve fazer. Analise. Eu até vou ler aqui o texto para vocês perceberem que é isso. Olha o que ele fala. Ó, cadê? O número 9. Você deve sempre ter em mente qual é a natureza do todo, vírgula. Como é que funciona a trama? Toda a trama. Depois, qual é a minha natureza? Tem que me isolar para analisar eu diante daquele processo. E depois que eu identifico o todo, que eu identifico a minha natureza, então eu vou dizer o seguinte, como isso está relacionado com aquilo? Que tipo de parte é que tipo de todo? Que não há ninguém que o impeça sempre de fazer e dizer as coisas que estão de acordo com a natureza e qual é uma parte. Então, é essa a proposta. Né? Não tem como. A proposta eu vou analisar. O que eu vou fazer com essa análise já é problema meu. Por quê? Não tem perigo que eu já analisei tudo, eu já analisei a mim mesmo,
qualquer decisão que eu tomar vai ser com justeza. Que o perigo é eu cometer uma injustiça. Porque a Joana de antes fala o seguinte: eu tenho que tomar cuidado, porque ao me defender, eu vou caluniar também. Olha que complicado que é. Usando o exemplo da Cirlei, só para a gente entender. E trazendo em outras situações pela Albertina. Mas, de novo, esse exemplo pode ser aplicado a outras situações, pessoal. A calúnia é um exemplo. Albertina? Não, então, aí eu não sei se eu estou correta a forma de pensar, mas eu penso assim, quando eu analiso todo, quando eu venho e analiso a situação, isso é para me saber de que forma eu vou agir naquele momento, né? Então, eu estou pensando, eu estou cuidando um pouco de mim e um pouco da situação, né? Porque, às vezes, o que leva a pessoa a tomar uma atitude agressiva ou qualquer coisa desse sentido é justamente a história de vida dela. Quando eu paro para analisar o todo, eu vou estar olhando, não, olha, eu vou lá atrás, pelo que eu conheço dessa relação, então eu analisei aquilo ali. Aí sim, depois dessa análise, eu posso estar levando em consideração que, olha, isso aí é a história de vida dela, aí não tem a ver comigo, né? Não é isso? Isso aí. Isso é analisar o todo. É Isso é como eu analisar o disse todo. no exemplo aí da política internacional. Eu estou Uhum. dizendo que é uma coisa que, como eu fui professor de ciência política, é uma coisa que sempre me incomoda, que eu estou sempre analisando. Tem jeito, né, gente? Sempre em mim. E aí, o que eu vou fazer com o Donald Trump, gente? Eu vou por ele. O que eu posso fazer? O que eu vou interferir? Então, ao analisar o todo, nesse todo aí, eu sou uma formiguinha. No todo da Cirlei ou da Albertina, não. Eu sou uma personagem importante. Mas no caso do todo, que seja o governador do meu estado aqui, ainda assim continua formiguinha. Eu vou orar. Se eu conhecer algum deputado, vou conversar com ele. Mas mesmo assim, um deputado são 30 aqui no Espírito Santo. Em alguns estados tem 70, 80, né? Então, para a gente perceber como nós somos pequenos diante do universo. É importante. Então, aonde eu posso interferir e onde não. No item. Alguém mais quer abordar a questão do item 9, gente? Que eu vou passar para o 10. Então, vamos para o 10, então. No 10, é o Marco Aurélio ele faz uma reflexão de Teofrasto. Teofrasto, cadê? 26, Teofrasto. Teofrasto é um filósofo da Grécia Antiga, sucessor de Aristóteles, na escola de Piraptética. Então, só para a gente entender, Aristóteles foi discípulo de Sócrates, sucessor de Platão. Então, ele estaria ali na base da filosofia. Por isso que o estoicismo é tão rico, que nasce de Sócrates, é uma parte de Sócrates. Então, esse personagem que o Marco Aurélio faz homenagem aqui, o cadê? Teofrasto é uma pessoa importante. Então, Teofrasto faz o seguinte, aí pode até continuar essa reflexão que está, ó. As ofensas que são cometidas pelo desejo são mais culpáveis do que aquelas que são cometidas pela ira. O que ofende pelo prazer é muito mais culpado do que aquele que ofende pelo desequilíbrio. A ofensa que é cometida por prazer é mais censurável do que aquela que é cometida pela dor. Olha que interessante. Olha que no exemplo anterior não estava a ver com calúnia,
Quem trouxe a calúnia foi a Cirlei. Mas olha que interessante que a gente está dentro do tema. Então, é preciso a gente... Isso é você fazer um recorte frio. Isso é a proposta estoica. Em qualquer situação, se afaste emocionalmente e analise com a razão esvaziada de emoção. E aí, se você analisa com a razão, você tem que prestar atenção no ofensor. Aquele ofensor, ele ofendeu por prazer ou ele ofendeu por raiva, por desequilíbrio? É essa a pergunta que Theo faz. Mas, Aloísio, a gente sempre vai achar que o outro ofendeu por prazer. Não se você esvaziar o emocional. É preciso se distanciar. E sabe como é que a gente percebe quando a pessoa ofende por prazer? A fisionomia do rosto dela, o hábito de ofender. Você percebe o prazer, a satisfação de ver o outro sofrendo. Mas, Aloysio, isso é sociopatia. O Lacan chama de sujeito perverso. Lacan diz que sujeito perverso é aquele sujeito que ele não tem, é perverso porque ele não tem, a palavra perversão aí é porque ele não tem consciência de culpa. Ele é frio. Então ele tem prazer. É isso mesmo, ela merecia isso, eu sabia. Mas isso, gente, não é uma vez só, não. A pessoa faz isso várias vezes. Não é só com você. Então, quando a gente afasta, a gente pode... Não, peraí. A Cirlei me deu aquela patada porque a Cirlei estava magoada. Que a mãe dela está doente, um exemplo. Não está, não. A mãe dela está super saudável. O que me veio à mente aqui, eu tenho animais. Tinha 3 cadelas, desencarnaram 2, tenho uma agora, eu tenho 3 gatinhos. Então, a gente aqui tem muitos animais. Me veio aqui o seguinte, um dia desse, eu fui brincar com o caçulinha dos gatos, que é o mais novinho, e ele meteu a patinha, a unha dele estava igual parecia uma navalha, e ele alcançou uma região sensível, acho que ele cortou uma veia, e aí saiu sangue pra caramba. Mas por quê? Eu fui passar a mão na barriga dele. Para você passar a mão na barriga de um gato, só se ele autorizar. Ele geralmente deita de barriga para cima, você vai descendo um pouquinho. Se ele não fizer nada, é porque ele está autorizando. Senão, ele já faz assim. A gente já conhece, você vê as unhas dele crescendo. Se a unha crescer, botar a unha para fora, as garras para fora, né? É sinal vermelho. Né? Não dá para você avançar. Ou então, o cachorrinho está machucado, você pega na região do que está machucado, ele vai te morder. Ele te ama, nunca nem rosnou para você, mas ele vai te morder. Então, nós humanos temos também isso, às vezes estamos doloridos. Tanto que a gente às vezes, machuca as pessoas próximas, sem perceber. Eu estou, às vezes, com estresse aqui de uma outra coisa, penso que não, estou ofendendo a Jailza. Ela fala, ô Luiz, por que você está falando assim comigo? Aí eu acordo. Mas ela sabe o que eu estou fazendo, não é de propósito, que ela me conhece. E aí eu vou, de novo, a hora de você isolar do todo. Aí eu me isolo, peraí, por que eu estou fazendo? Desculpa, Jailza. Não é só pedir desculpa, é entender por que eu estou fazendo isso, que é para eu não continuar fazendo. Então, o que Teofácio diz? Olha,
Se a pessoa faz por prazer, é condenável. É para a gente saber que no meio social existe o sujeito perverso. Existe sociopata. Não vou nem falar psicopata, não, que é um perigo você começar a procurar psicopata nos outros. É algo muito complexo, né? Precisa ter todo um diagnóstico. Geralmente não descobrem um psicopata antes que ele cometa um crime, um assassinato, alguma coisa assim. Então, mas essas pessoas estão por aí. E pode ser um de nós também. Qual o nível de prazer que eu sinto quando eu ofendo? É uma pergunta que a gente pode responder. A princípio, o que eu penso? Todos que estão aqui estão buscando o autoconhecimento. Então, eu duvido, é sério, falo olhando nos olhos de vocês, eu duvido que um de nós aqui, são 4, 8, 12, 14, que uma dessas 14 pessoas machuca o outro por prazer. Eu duvido. Então, a proposta é essa. E cá para nós, aí, de repente, Albertina, entra exatamente aquilo que você falou. Se a pessoa é sujeito perverso, ó, vaza, não adianta. Agora, se a pessoa ofendeu, mas foi sem querer, que estava mal, tudo bem, vamos conversar. Vamos, vamos falar para ela também, não é ficar dando a cara a tapa também, não. Vamos conversar. Mas tem pessoa que, veja, um abusador, por exemplo, ele tem característica, ele isola a mulher, não quer que ela converse com as amigas, não quer que ela converse com a família dela, ele vai dando pistas. Controla a roupa dela, né, Thaís? Não quer que ela, né, não quer que ela corte o cabelo, não sei o quê. Ele dá um monte de pista. Existem hoje, as mulheres estão organizadas, gente. Então, existem pistas para se identificar um camarada que é abusador. E aí, amigo, com o abusador não tem o que fazer. Não há o que fazer. Se a mulher continuar, aí vai ser feminicídio. Aí é pior. Roseli, ela vai lá, mão na mulher, tira ela, leva para uma casa com o filho, nunca mais o cara vai ficar sabendo, ele vai receber lá, a defensoria pública no lombo dele. É isso que o Fordão faz, porque não tem o que fazer. Não é aquela briguinha de desentendimento de casal. Muito mais do que isso. É violência psicológica, é violência emocional, é violência física, às vezes. Existe da mulher para o homem? Existe, mas é muito menos o índice. Pessoas dizem, mas não tem mulher que faz isso. Querido, não dá. Mas é tão infinita em termos de você comparar, não precisa nem considerar, acaba nós. E aí vai para os dois. Só que a maioria são os homens, infelizmente. Eu sou homem, então eu não posso fechar os olhos. Então, o sujeito perverso, não há o que fazer. Por isso que ele fala, olha, o que a pessoa cometeu, eu vou usar as palavras dele, ó, a ofensa cometida é pelo desejo ou é pela ira? É por prazer ou é por desequilíbrio? Ou é pela dor? O desejo ou pela ira? O prazer ou pela dor? Qual é o motivo da ofensa? Ele nem está falando de violência. Eu traduziria essa palavra ofensa aí para violência. Mas ofensa. Olha, desejo ou ira? Uma pessoa com raiva, essa pessoa não é condenável. Agora, prazer pela dor ou pelo prazer? Pela dor não é condenável, pelo prazer. País? Gente, por incrível que pareça,
2 horas antes da gente começar, eu recebi uma visita aqui em casa. E ela me trouxe uma fala que poderia me prejudicar, né, para fora, de alguém que fez uma fofoca. E a coisa é tão séria, e falaram que eu inventei uma doença para minha filha. E aí, quem falou isso, eu fiquei tão irritada, mas eu fiquei com uma raiva. A pessoa falou assim: Thaís, se eu fosse você, eu ia lá conversar com ela. Aí eu falei: se eu for, eu sei que eu vou falar coisas que eu vou me arrepender, porque eu, com raiva, eu vou jogar tudo para fora e eu vou me arrepender. Então, eu prefiro ficar quieta. Mas por quê? Né, a primeira aula que a gente falou sobre insignificância, né? Aquilo que não tem é insignificante. Eu estou praticando aquilo ainda todos os dias. Aí eu fui, ouvi tudo e falei, guardei, tá guardada a informação, tá guardado o que me contou. Falei, poxa, isso mexe com o meu caráter, mas eu não preciso provar para o outro que eu tô certa. Deixa lá. Mas foi a resposta que eu dei para a pessoa que me trouxe a fofoca. Mas aqui dentro, eu sentei aqui, eu já estava tremendo de raiva. Aí eu fui estudar um pouquinho antes da gente entrar. Quando me bate o número 10, falei, Thaís, ainda bem que você ficou quieta. Você tem que trabalhar em você, não é no outro. Assim, claro que a acusação é algo grave, né? Ainda mexe com minha filha, vai mexer com certeza comigo. Mas não é comigo, é o outro. Falei, eu tenho certeza, se fosse a Thaís uns 3 anos atrás, eu ia lá na mesma hora e falar, por que você está falando isso? Falei, não, vou ficar aqui quietinha. Aí eu sentei, vou respirar, vou meditar, vou estudar. Né? Segunda-feira eu tirei só para estudar. E aí vem, né, uma mensagem, porque isso são mensagens do nosso dia a dia. Então, assim, o curso nessa aula está sendo muito válido para mim, porque eu vou colocando em prática em relação a tudo. A semana inteira, eu falei, ó, esse daqui eu já venci, mas eu ainda estou tentando vencer em insignificância. Depois vem isso aqui, ofender por prazer, ofender por ira. Porque quando a gente está com raiva, a gente quer detonar o outro para poder nos sentir superior. Mas isso fala sobre a nossa pequenez. Falei, não, não sou mais pequena, estou tentando crescer. Então a gente se cala. Então o que o Joana de Ângeles traz é o se calar, mas não para deixar que o outro, né, vença. Não existe isso. É para que você vença os seus próprios erros imorais. Para que você passe por cima de algo que te impede de crescer. Então primeiro a gente se cala e depois a gente resolve. Se eu não resolver essa ira, essa raiva que está dentro de mim, eu não posso falar para o outro assim, olha, você está errado, porque eu também estou. Eu vou fazer o mesmo. Eu iria lá fazer a mesma coisa. Eu ia caluniar, eu ia xingar, eu ia ofender, e aí eu vou estar dando razão para que ela tenha a mesma opinião sobre mim. Só que a opinião dela sobre mim é uma opinião dela, eu não posso mudar. E aí eu me calei. Mas dói? Claro que dói. Dá raiva? Dá. E a gente vai ir trabalhando essas emoções. Então, assim, foi muito legal que bateu certinho, né, com o dia de hoje, a notícia que eu recebi e a maneira que eu lidei até certo momento. Então, até o final do dia, né, já vai trabalhando essas emoções que foram afloradas, né, até o horário da nossa aula. Exatamente isso. O grande barato é como eu estou. Agora que passou aquele momento de fervura, né? A médium sentou comigo com a Jailza, falou para nós assim, ela falou assim, Jailza, o caluniador diz que eu tenho uma tatuagem na vagina. Como é que ele sabe disso? Eu não tenho tatuagem, mas se eu tenho tatuagem em parte nenhuma do meu corpo, mas se eu tivesse, como é que ele sabe que eu tenho tatuagem na vagina? Então, assim, é uma loucura. A calúnia é uma coisa muito louca. E graças a Deus que ela apacentou o coração. Ela disse, olha, eu estou com o meu coração apacentado. Quem está resolvendo as questões são os advogados. Eu já falei para eles, ó, quando sair a indenização, passa para casa, para casa, para a instituição. Eu não quero nem pôr a mão. Então, assim, mas tudo isso primeiro foi trabalhado dentro dela. Agora ela falou, foram noites acordadas, que ser
É doloroso. Só quem passa mesmo, e todos nós passamos em alguma instância. Quer dizer, olha só, do bebezinho, falar da Jade, tadinha, a Jade acabou de chegar. Então, assim, e a mãe, você mexer com a cria perto da mãe, tá doido, né? Chegou aqui o horário que o despertador está me avisando aqui para eu ir lá para o estudo da Revista Espírita. Delícia, né, gente? Então, hoje nós estudamos